Para quem aí gosta de trabalhar com o público de família, de crianças, acompanhe aqui as dicas que eu vou te ajudar a atender melhor esse público e pensar de forma estratégica em como receber essas pessoas. Bom, o fato é que receber uma família é muito diferente de receber um casal, certo? E isso está diretamente relacionado com o público que você gostaria de atender no seu restaurante. Porque o fato é que uma família tem necessidades diferentes de um jovem casal, até mesmo de um casal. E por quê? Porque a família normalmente vai ter criança, vai ter um volume maior de pessoas e as necessidades aí vão ser completamente diferentes. E é por isso que é tão importante quando você tem um posicionamento de público no seu negócio e você sabe exatamente quem você quer atender, porque vai ser diferente. Um restaurante onde normalmente você encontra famílias, nem sempre vai ser o melhor lugar para um casal visitar. Porque normalmente um casal quer um lugar mais tranquilo, né? Quer conversar a dois, sem muito barulho. E os restaurantes que atendem crianças, que atendem família, normalmente eles são mais cheios, eles têm um volume maior de conversas, porque ali a gente vai estar falando de criança, né, de família como um todo conversando. E existe algo nas famílias que é a questão das crianças, que é o incômodo dos pais na hora de sair para jantar com as crianças. Né, dependendo da idade aí, se torna um complicador, porque os pais às vezes acabam se sentindo envergonhados quando a criança chora, quando a criança reclama, quando a criança derruba alguma coisa no chão. E se você criar um ambiente onde esses pais realmente se sintam confortáveis e tenham distrações para os seus filhos, é aí que vocês vão estar fidelizando esse cliente e esse público mais específico. Então eu quero te dar aqui algumas dicas para você acertar na hora de atender esse público das famílias. Bom, primeira dica para quem aí gostaria de atender famílias é a relação do cardápio. Né? Quando a gente se trata de ter crianças consumindo no nosso restaurante, a gente tem que sim pensar um cardápio para elas. Criança gosta muito de tudo que é diferente, de tudo que atrai a sua atenção. Então, não ficar aí se prendendo apenas batata frita, hambúrguer, mini porções, né, de frituras. Vamos pensar aí um pouco mais longe, né? Vamos pensar em pratos que também tenham um valor nutricional mais interessante para aquela criança. Porque hoje, com essa grande tendência de alimentação saudável, de alimentação vegetariana, muitas crianças não comem carne, né? Estão optando por não comer carne por conta própria. Então você ter aí um menu especial para as crianças com um tamanho de porção, né, menor, que realmente é para uma criança, aí você vai estar fidelizando ainda mais esse cliente. E algo que eu vejo muito pouco nos restaurantes é também atender os bebês, porque existe aí as crianças de meia idade que já estão se alimentando de comida normal, mas também tem os bebês que precisam comer um purezinho, uma sopinha. Então, se você cria aí, nem necessariamente precisam ser muitos pratos, mas se você pensa neles, vai ser aí uma diferenciação para você na hora de atender essas famílias. Sempre que eu saio para jantar com a minha filhadinha, ela tem 6 aninhos de idade, e muitas vezes ela comenta assim: Didi, vamos no restaurante que eu posso fazer a minha pizza? Então, tem um restaurante aqui na minha cidade que quando a gente chega com uma criança no restaurante, eles dão uma massinha pequenininha, um rolinho, e a criança pode montar a sua própria pizza. Então, enquanto a gente está ali conversando, né, com os pais dela e curtindo o nosso jantar, ela fica ali brincando e cuidando da massinha dela. Assim que ela deixa a massinha dela pronta, eles trazem um molhinho para ela poder montar completamente a pizza dela. E o mais legal é que eles levam essa pizza que ela montou e trazem depois para ela poder comer a própria pizza dela. Então aí é um grande diferencial.
E quando a gente atende a criança de forma genuína e dedicada, a criança tende a ser uma porta-voz da família, ela pede para ir naquele lugar. E aí é que tem um grande segredo, né? Quando a criança pede para frequentar um lugar, é realmente muito bacana, porque ela realmente se sentiu muito bem e possivelmente ela tornou a noite dos pais um pouco mais agradável e aconchegante. Mobiliário, né? Algo que eu percebo que os restaurantes pecam muito na hora de atender as crianças é em relação ao mobiliário. É fundamental que você tenha um mobiliário próprio para as crianças, né? Aquelas cadeirinhas mais altas, mesinhas baixas, né? Algo muito legal que eu tenho visto também é um buffet baixinho na altura das crianças. Então, as louças, né? Ter ali a colherinha para a criança, o pratinho da criança, o copo para a criança que não é de vidro. Quanto mais detalhes você pensar para as crianças, causa uma sensação nos pais de que esse lugar é o típico lugar para levar crianças. E quando você tem essa referência de um pai, eu vou em determinado restaurante porque lá o meu filho é mais bem recebido, lá o lugar foi pensado para mim ir com uma criança. Olhem que estratégia bacana para que você possa estar se diferenciando. Existem alguns restaurantes hoje temáticos, né, que estão ganhando uma força absurda. Eu conheço vários, mas tem um especial que eu quero comentar com vocês, que ele vende batata frita. É basicamente batata frita. Eles misturam, enfim, com alguns molhos, queijo, mas em resumo é batata frita. E o lugar tem filas e filas de espera. E por que ele tem toda essa fila de espera? Porque ele é um restaurante temático. Eles têm animais, é o tema de floresta, então eles têm animais, os garçons são os caçadores, eles fazem uma pequena apresentação ali no meio do salão a cada uma hora, a cada meia hora, alguma coisa assim, e as crianças vão ansiosas para ver os animais, para ver os caçadores. O ambiente é todo pensado como se você estivesse dentro de uma floresta. Então, pensar o ambiente de forma estratégica para que você envolva essa criança é fundamental, porque a criança ela se distrai facilmente e ela muitas vezes cansa daquele brinquedinho que foi trazido para ela, né? E quando você a envolve com o ambiente como um todo, cada vez que ela vai lá, ela observa alguma outra coisa, ela tem um outro ponto de vista, né? Ela se diverte mais. E sem contar que esse restaurante especificamente, ele tem os próprios animais que fazem a animação do lugar, eles têm os bichinhos para vender. Eles têm caneca, eles têm chapéu, eles têm boné. E aí tem mais uma infinidade de souvenirs que você pode estar vendendo para essas crianças, né, para essa família, para que ela tenha uma recordação do seu restaurante. Então, observa comigo que não é somente a comida, é um conjunto, né, é um envolvimento completo com essa criança para que ela queira estar, né? É mais ou menos como um parque de diversões. Pensa na Disney, né? A Disney, desde o momento que tu coloca o pé para entrar na Disney, você já é bombardeado de emoções, de ambientes, né, que contam histórias pra gente o tempo inteiro, de personagens que ficam passeando pelo parque. E quando a gente trata de um restaurante para a família, a gente tem que pensar um pouco Disney, né? Não que a gente tenha que ter um restaurante completamente temático, mas se o teu posicionamento é atender famílias e crianças, então você tem que olhar para esse público de uma maneira mais específica. Assim, quando você quer atender casais, jovens ou somente casais, você vai ter aí um outro posicionamento. Por isso que é tão importante, né, pensar no público, porque cada público tem uma necessidade, uma maneira de pensar, uma necessidade diferente. Recepção, né? Quando a gente vai atender família, recepção é um lugar ainda mais importante, porque você ter ali uma família com crianças aguardando por uma mesa é muito mais complicado do que um casal simplesmente que está aguardando, né? Então, pensar estratégias para distrair essa criança, para que ela se sinta à vontade,
talvez ter ali algo para que ela possa brincar, que ela possa mexer, um espaço confortável para que os pais possam sentar com ela. É fundamental estar pensando, porque a primeira experiência que a gente tem num restaurante é a recepção. Depois que a gente vai vivenciar os outros ambientes e os outros serviços, né? Então a recepção aí é quase como se fosse a primeira impressão, né? Tirando a fachada, segundo principal contato é com a recepção do restaurante. Um outro ponto muito importante, se você conseguir, é ter um espaço kids, né? Restaurantes que atendem crianças precisam ter espaços kids. E hoje existe uma infinidade de brinquedos, né? Existe inclusive espaço kids para tamanhos diferentes de crianças. Então, onde você atende um público de determinada idade, então você vai ter determinados joguinhos e brinquedos. E um outro público, digamos, para bebês e crianças menores, que você já vai ter outros brinquedos. Mas claro, se você não conseguir aí ter ambientes diferentes para crianças de idades diferentes, se você já tiver aí um espaço com alguém disponível para estar cuidando e brincando, distraindo essas crianças, vai ser com certeza um grande diferencial, porque a criança ela vai lembrar daquele espaço e ela vai pedir para os pais que estejam lá, né, que gostaria de frequentar mais esse lugar. Um outro espaço fundamental, principalmente para as mamães, é os banheiros preparados e equipados para receber as mães com os bebês. Né? Fica extremamente desagradável uma mãe que precisa amamentar ou trocar uma fralda, não ter um espaço. Primeiro lugar, né, completamente limpo. Isso é a mínima obrigação de um restaurante. Mas ter um trocador confortável, algo que eu tenho encontrado em pouquíssimos restaurantes, mas que eu vejo que faz uma diferença absurda, que é ter uma poltrona de amamentação, que não precisa ser um espaço muito grande, mas se você souber posicionar e organizar o layout do banheiro, você consegue ter aí uma poltrona de amamentação para que a mãe se sinta mais à vontade para amamentar o seu bebê, um trocador para a troca das fraldas, né? Um banheiro infantil para que as crianças consigam usar com mais conforto. Então são pequenos detalhes que você vai implementando no seu restaurante que vai fazer toda a diferença para essa família quando ela for frequentar. Em resumo, o mais importante nisso tudo é realmente a gente pensar de forma estratégica e saber exatamente qual é o público que a gente quer atender. E quando se trata de família, a gente tem necessidades mais específicas, mas ao mesmo tempo você ganha aí com uma quantidade de pessoas maior, né? A cada momento que chega um casal, você tem 2 pessoas. Quando se trata de uma família, você vai ter aí 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas para atender. O seu volume de vendas com certeza pode ser maior, né? Então pode ser um grande diferencial, uma maneira de alavancar suas vendas, né? Talvez você esteja aí pensando, mas de que forma eu posso estar vendendo mais no meu restaurante? E muitas vezes é só você pensar qual o público que você está atendendo hoje e qual é o público que você gostaria de atender. Porque muitas vezes é só uma mudança na estratégia de público que você já consegue estar atingindo muito mais clientes, né? Adequando o seu ambiente para determinados públicos, para o público certo, né? Se for um público de família, então adequar o seu ambiente para receber essa família da melhor maneira possível, vai estar aí te ajudando a aumentar as vendas e te diferenciar por conta de ser um espaço adaptado para as crianças, né? Que pensa em recebê-las da melhor maneira possível.